teu amor, consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos, poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos, poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas pra Boa noite, meus amados, queridos irmãos que aqui se fazem presentes. Boa noite aos nossos irmãos que nos acompanham pelas mídias sociais. Encontremos-nos aqui para adorar esse santo Deus, Deus misericordioso, bondoso, que nos permite reunirmos para estar a Ele adorando. Vamos estar orando nesse momento para iniciar o nosso trabalho. Querido Deus, Pai misericordioso, somos gratos ao Senhor, mais uma vez, por o Senhor nos permitirmos estarmos aqui na Tua presença, junto com os nossos irmãos, para adorar o Teu santo nome. Ao Senhor, que é digno de toda honra, toda glória, que o Senhor possa estar agindo no meio de nós, nos dando essa condição de estarmos elevando ao Senhor as nossas adorações, as nossas orações, os nossos louvores,
e que o Senhor possa também estar falando aos nossos corações, através do teu servo que estará nos trazendo a tua mensagem, e que possamos, Senhor meu Deus, sair daqui desse trabalho, desse culto, edificados pela tua palavra. Que possamos estar crescendo espiritualmente cada dia mais na tua presença, e que possamos, junto a esse mundo maligno, esse mundo maldoso, fazermos a diferença onde estivermos. Tudo isso mediante a tua vontade, mediante a tua palavra. Que o Senhor nos conduza, que o Senhor nos guie em tudo que viemos a fazer. É em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Convido os irmãos, aqueles que puderem, a se colocarem de pé. Convido o presbítero Everton, que possa ser a palavra da igreja aqui no microfone. E façamos a leitura de forma responsiva do Salmo 62. Salmo 62. Leiamos. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, e o meu alto refúgio, não serei muito abalado. Até quando acometereis vós a um homem, todos vós para derribardes, como se fosse uma parede prendida ou um muro prestes a cair? Só pensam em derribá-lo da sua dignidade. Na mentira se compraze, de boca bendizem, porém no interior maldizem. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, e o meu alto refúgio, não serei jamais abalado. De Deus dependem a minha salvação e a minha glória. Estão em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio. Confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Somente vaidade são os homens plebeus. Falsidade os define estirpe. Pesados em balança, eles juntos são mais leves que a vaidade. Não confieis naquilo que extorquis, nem vos vanglorieis na rapina, e as vossas riquezas prosperam, não ponhais nelas o coração. Uma vez falou Deus, 2 vezes ouvi isso, que o poder pertence a Deus. E a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribuís segundo as suas obras. Amém. Digno de glória e louvores, nos prostramos aos teus pés, te adoramos, ó Senhor. Digno de glória e louvores, levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, digno de glória e louvores, nos prostramos aos teus pés,
te adoramos, ó Senhor, digno de glória e louvores. Levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há, não há outro igual a ti, Senhor. Ainda de pé, convido os irmãos para abrirem as suas Bíblias mais uma vez, agora na carta de Tiago, capítulo 4. Vamos fazer essa leitura também de forma responsiva. Tiago 4, de 1 a 10, leiamos. De onde procedem guerras e contentas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Ou supondes que em vão afirma a Escritura: é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós? Antes ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graças aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobro, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, ele vos exaltará. A igreja pode se sentar. Momento de seguirmos o que Deus nos pede, humilhando-nos aos vossos pés, pedindo perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, por aquelas mazelas que nós, mesmo diante de tanta graça, de tanta misericórdia, nós ainda continuamos pecando, continuamos fazendo errado. Então, esse é o momento da igreja se colocar diante dos pés do nosso Senhor Deus, pedindo perdão pelos pecados. Após alguns instantes de oração silenciosa, o presbítero André Lindo, estará quebrando em oração audível.
Irmãos, em uma só voz, vamos estar cantando o hino de número 147. E essa oportunidade, os irmãos poderão estar trazendo ao pastor Filácio os seus dízimos e as suas ofertas. Esse é o momento. Hino de número 147. Boa noite, irmãos. Como fizemos de manhã, passando para a última estrofe do hino, nós vamos ter uma breve pausa, tá bom? Quando a alma sequiosa chega a voz do Salvador, eis que logo reconhece ser Jesus o seu Senhor. Mas se o eu quer levantar-se e mostrar algum valor, vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Nesse mundo havemos crentes de ter sempre algum pesar, mesmo lutas de sabores, nossa paz vem perturbar. Mas se o erro nos ameaça de alegria nos roubar, vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Na vaidade, fiéis servos lutam por fazer os seus. Muitas vezes nos assaltam os modernos fariseus. Mas se alguém que procura ver-nos sem a graça do bom Deus, vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Irmãos, Senhor Deus, amado Pai, gratidamos por mais vezes estar na Tua casa, gratidamos, Pai, para as imensas bênçãos que o Senhor nos dá todos os dias, do trabalho, da saúde e todas as outras coisas, Pai. Obrigado porque o Senhor prevê todas as coisas que necessitamos e até mesmo algumas coisas que a gente nem precisa, nós temos, Pai. Obrigado por isso. Obrigado por ter o privilégio de trazer, Senhor, uma parte do que recebemos, uma parte que fazemos, Senhor, para manter, Senhor, aqui a Tua casa e também, Senhor, outros lugares também. Te agradecemos imensamente, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos nesse momento estarmos lendo a pergunta de número 123, a leitura da pergunta de número 123 do Catecismo Maior de Westminster. A pergunta e a resposta. Leiamos. Qual é o quinto mandamento? O quinto mandamento é: honrarás a teu pai e a tua mãe, para teres uma longa vida sobre a terra que o Senhor teu Deus te há de dar. Amém. Ouçamos agora, Senhor, minha igreja, ao que Deus tem a nos falar através do teu servo, pastor Wendel. Boa noite, meus irmãos.
Talvez os irmãos não tenham entendido bem, né, no momento do hino para a entrega dos dízimos e ofertas. Então, eu pedi ao diácono Alonso que permanecesse com o gasofilácio aqui, e logo quando nós formos cantar o último cântico, né, nós cantaremos um cântico depois da pregação, se porventura, né, algum irmão tiver trazido e desejar depositar o gasofilácio, poderá fazê-lo, então, posteriormente. Muito bem, meus irmãos, nós vamos dar continuidade, então, àquelas exposições que estamos fazendo nos salmos de romagem. Salmos de peregrinação são aqueles salmos em que o povo de Israel expressa toda a sua devoção a Deus, porque eles estavam subindo para Jerusalém para adorar o Senhor. E à medida que eles subiam para Jerusalém para adorar o Senhor, eles cantavam ao Senhor. Eles cantavam cânticos de adoração, também de contrição, também cânticos que refletem a soberania do Senhor sobre o cuidado com o povo, a provisão de Deus para com o seu povo. Então, são vários os temas que nós percebemos nestes salmos, temas muito variados, que vão desde este processo de reconhecimento da soberania de Deus, da providência de Deus, quanto também o reconhecimento do próprio ser humano, quem nós somos diante de Deus. E este salmo que nós vamos trabalhar hoje, Salmo 131, é um salmo curtíssimo, de apenas 3 versículos, mas talvez com uma das mensagens mais profundas e mais complexas da Escritura Sagrada, porque o salmo tocará num ponto que é talvez o ponto mais sensível de todo ser humano, que é o orgulho, a vaidade, a soberba. E nós percebemos que o orgulho e a soberba, que se transformam em vaidade e depois em outras coisas, são pecados que estão muito presentes na alma do ser humano pecador, do ser humano que caiu em Adão. Aliás, a queda de Adão foi proveniente, como nós sabemos, desta soberba de seu coração. Adão foi enganado pela serpente, por meio da sua esposa, Eva, e ambos, então, caíram neste pecado da autossuficiência, que é exatamente o pecado do orgulho ou da soberba, conforme nós vamos ver aqui o servo de Deus, o rei Davi, expressando de maneira muito intimista, muito pessoal, o que estava em seu coração. Repare, então, o que Davi nos diz aqui no Salmo 131. Palavra de Deus para todos nós. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Amém. Vamos orar mais uma vez, queridos irmãos? Pai, nós estamos diante da Tua presença e já fizemos aqui ao Senhor alguns pedidos para que o Senhor possa nos falar nesta noite por meio de Tua palavra. Nós já cantamos cânticos que refletem a necessidade de nos submetermos ao Senhor, de compreendermos que o Senhor é digno, só o Senhor é digno de louvor, de honra. Cantamos, ó Deus, este hino precioso que também nos ensina que quando o eu quer levantar-se, quando o eu quer tornar-se maior do que o próprio Evangelho, o Senhor Jesus Cristo vem, Ele vem vencendo sobre o nosso eu, sobre o nosso orgulho, sobre a nossa vaidade. De modo, ó Deus, que agora nós estamos diante da Tua palavra, nesta expressão belíssima do Teu servo, rei Davi, nosso irmão, que também, ó Deus, examinando o seu coração à luz da lei do Senhor, percebeu que há coisas mais importantes pelas quais ele deve almejar neste mundo. E que o Senhor nos dê graça para que, assim como Davi, que encontrou refúgio no Senhor, que encontrou a esperança no Senhor, que depositou o seu coração no Senhor,
que nós também possamos fazê-lo, ó Deus, para que nossa confiança, nossa suficiência, ela estejam apenas no Senhor e em nada mais. Dá-nos um coração crente, dá-nos um coração sensível à Tua presença e que o Senhor, nesta noite, então, fale a cada um de nós, na medida em que a nossa necessidade, ela se revelar, que o Senhor aplique esta palavra, ó Deus, genuinamente a cada coração, para que, pela Tua graça, sejamos mesmo transformados e possamos juntos, ó Pai, como irmãos em Cristo, como servos do Senhor, filhos do Senhor, glorificarmos a Ti pela transformação individual e coletiva que Tu tens promovido no meio de nós. Fica conosco, Pai, nós Te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Certa vez eu fiz uma pergunta aqui aos irmãos, num sermão recente, que foi a seguinte: o que o nosso coração mais deseja? Qual é o seu maior desejo? O que você mais deseja na sua vida? E esta é uma pergunta importante porque ela vai definir exatamente qual é o Deus do nosso coração. Porque o Deus do nosso coração é exatamente aquilo que nós mais desejamos. Porque Jesus Cristo disse que onde está o nosso coração, o nosso tesouro está presente ali, porque o nosso coração, ele reflete aquilo que nós mais valorizamos. Então, o que nós mais desejamos? Desejamos crescimento intelectual, desejamos crescimento financeiro, desejamos crescimento de poder, de fama. O que nós mais desejamos? O rei Davi, meus amados irmãos, como todos sabemos pela Escritura, foi um homem riquissimamente abençoado pelo Senhor, em todos os sentidos. Davi tinha uma vida espiritual diferenciada naquele contexto. Obviamente, como ser humano, também pecou, e o seu pecado ficou registrado na Escritura, exatamente para que todos nós possamos perceber que ele não era como Deus, ele não era Jesus, porque Jesus é o único que é sem pecado. Mas Davi, ao mesmo tempo que revelou o seu pecado e demonstrou fraquezas na sua vida, ele também foi chamado de um homem segundo o coração de Deus. E a razão pela qual ele levou este título é nada menos do que o fato de que ele era servo do Senhor. Ele obedecia à palavra do Senhor. E ele sabia, no fundo, que ele precisava, de fato, esperar no Senhor, porque diante de todas aquelas guerras pelas quais ele passava, diante de todos os seus inimigos, inclusive até mesmo de sua própria casa, né, os seus filhos, pessoas próximas, ele sabia que a sua esperança precisava estar no Senhor, porque se ele confiasse nos seus exércitos, nos seus cavalos, se ele confiasse no seu poder militar, no seu poderio militar, na sua influência, se ele confiasse até mesmo nos seus generais, ele estaria fadado ao fracasso, porque ali ele estaria, de fato, agindo de maneira soberba, agindo de maneira infantil, do ponto de vista espiritual, e, de fato, trazendo um mal não só a si mesmo, como ao próprio povo de Israel. Davi teve experiências muito profundas em relação a isto. E é por isso, então, que ele escreve este salmo, curto, como eu disse, mas quis Deus, pela sua santa providência, que ele ficasse registrado no texto bíblico, inspirado pelo Espírito Santo, e penso que o grande objetivo do Espírito Santo é, de fato, revelar a cada um de nós onde é que os nossos corações precisam estar, onde o seu coração precisa estar. Davi está abrindo aqui o seu coração, compartilhando conosco de experiências profundas de sua vida, para revelar que, embora ele fosse rei sobre Israel, e embora fosse o homem mais importante da terra, no seu período, no seu contexto, embora seja aquele de maior expressividade no reinado do Antigo Testamento, qualquer pessoa que você perguntar a respeito de um rei em Israel que se tornou famoso, provavelmente todas as pessoas vão se lembrar de Davi. Se você fizer referências a salmos específicos, as pessoas dirão Davi. Porque Davi foi, de fato, um homem especial na Escritura e na história bíblica. No entanto, ainda que ele ocupasse uma posição de destaque, ainda que ele fosse maior do que os seus próprios inimigos, ainda que ele tivesse o poderio militar, econômico, o poderio inclusive religioso, porque ele fazia parte do povo de Israel, ainda assim ele não quis confiar em si mesmo,
Ainda assim, ele demonstrou toda a sua dependência em relação a Deus e, mais do que isso, ele clamou ao povo, ele rogou ao povo, a Israel, seu povo, que também aprendesse a esperar no Senhor, a confiar no Senhor. Portanto, este salmo fala a respeito de um mundo em que as pessoas estão cada vez mais buscando autocentramento. As pessoas querem cada vez mais demonstrar a sua própria suficiência. Os irmãos têm percebido, por meio das várias postagens e divulgações em redes sociais, entrevistas, comentários, etc., que o nosso mundo é um mundo que caminha para um estado de autoajuda. E a própria palavra autoajuda já nos leva a pensar e já nos faz concluir, ainda que primariamente, que a autoajuda é algo que contraria a Escritura, exatamente porque na Escritura nada começa com auto. A Escritura sempre começa com aquilo que é de Deus para nós. A Escritura é theo, é Deus, e não auto. Então eu não tenho autonomia, porque a lei, o nomos, é a lei divina, não a minha. Eu não tenho autossuficiência, porque eu não sou suficiente, eu preciso de Deus, e eu também não posso me ajudar. Eu não tenho uma autoajuda. Eu não posso me ajudar porque eu sou pecador, miserável. E se eu estou corrompido, como é que eu posso ajudar a mim mesmo na minha própria corrupção? Imagine uma pessoa que está acidentada gravemente na estrada, precisar ajudar a si mesma. Suponha que ela precise se desvencilhar das ferragens que a prendem no acidente. Obviamente, ela morrerá ali, porque não há como uma pessoa se autoajudar. Mas o nosso mundo insiste nisso. O nosso mundo insiste em psicologizar as coisas. O nosso mundo insiste em trazer os sentimentos como se eles fossem mais importantes do que as verdades. Os sentimentos não são mais importantes do que as verdades. A Bíblia não nos fala sobre sentimentos. A Bíblia nos fala sobre verdades. Eu não preciso sentir, eu preciso obedecer. Eu não preciso sentir que eu preciso amar alguém. Eu preciso apenas amar. Eu não preciso sentir que eu preciso perdoar alguém. Eu preciso apenas perdoar. Eu não preciso sentir vontade de cultuar a Deus. Não, eu devo cultuar. Eu não preciso sentir vontade de vir à igreja. Não, eu preciso vir à igreja. Porque a Bíblia diz que nós não devemos deixar de congregar, como é costume de alguns. A Bíblia diz que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. A Bíblia nos diz que se formos ofendidos, nós devemos perdoar 70 vezes 7. Ou seja, o que importa é obedecermos à palavra de Deus, não aos nossos sentimentos. Portanto, Davi está nos ensinando que o ponto central do coração humano não é sentir-se bem, não é viver num mundo em que você controla as situações. Pelo contrário, nós estamos aqui diante de uma pessoa que tinha todos os recursos humanos disponíveis, mas ele sabia que não conseguiria controlar o mundo. Ele sabia que, apesar de todo o seu poderio, ele estava completamente submisso a Deus. Se Deus fizesse outro caminho, não importaria o poderio militar, econômico ou qualquer outro tipo de Davi, porque Deus faria Israel derrotado na batalha, caso Davi não reconhecesse a soberania de Deus e a suficiência de Deus em seu reinado. Por isso, quando nós vivemos numa cultura como esta que nós vivemos, que é uma cultura que nos ensina a controlar os rumos da nossa própria vida, você pode ver todos os coachings por aí, eles têm ensinado que nós precisamos aprender a dominar nós mesmos as coisas. Os coaches ensinam que você está no controle da situação, que a situação depende de você, até mesmo aquelas situações que têm a ver com virtudes espirituais. Por exemplo, se você é uma pessoa irascível, você se ira com facilidade, os coaches dizem para você que você deve, então, diante dessa situação, quando você for ofendido por alguém,
você deve respirar fundo durante alguns minutos, fazer uma técnica de respiração, porque, segundo eles, se você resistir a 6 segundos de uma respiração profunda, você será capaz de não reagir na mesma intensidade. Ora, queridos, não é preciso ser um expert em Bíblia para saber que as Escrituras não trazem esse tipo de ensino. As Escrituras dizem que, para vencer a ira, é necessário a ação do Espírito Santo de Deus, não uma técnica de respiração. Os coaches ensinam que, para você se relacionar bem com as pessoas, você precisa eliminar aquelas pessoas que te fazem mal. Nós vemos isso acontecer. Os coaches dizem, não, aves de mesma espécie, elas voam juntas, porque elas têm a mesma plumagem. Então, olha, não se misture com essa gentalha. Não se misture com pessoas que vão te causar mal. Mas, curioso, Jesus teve uma outra prática. Jesus se misturava exatamente com aquelas pessoas que estavam dispostas a causar mal para ele. Os coaches dizem, olha, se aquela pessoa está fazendo mal para você, se afaste dela. Se afaste dela, não se misture, você vai acabar se contaminando. Vá procurar as pessoas do seu grupo. Jesus está dizendo, eu preciso ir até ali, porque ali é onde as pessoas estão doentes. É ali que as pessoas precisam de médicos. É ali que elas precisam do Evangelho. As de cá, que já se consideram suficientes, elas não precisam de médico, elas não precisam de mim. Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Eu poderia citar aqui pelo menos 465 mil exemplos de teorias que nós vemos hoje no mundo, né? Mas vou ficar apenas com essas duas, por causa do nosso tempo. Uma sociedade infantil, uma sociedade que dá birras, uma sociedade que usa as redes sociais para mandar recados para as pessoas, porque não tem coragem de olhar nos olhos e agir como Deus quer que nós hajamos, que é buscar o nosso interlocutor e assim resolver as nossas pendências. Uma sociedade arrogante, soberba, que pensa ter as respostas para tudo. Você percebe, por exemplo, a ciência sendo colocada como deusa do conhecimento, somente aquilo que é científico é que é aceito pelas pessoas, e nós percebemos o quanto a ciência ela é frágil em muitas das suas decisões. Um dia tomar café faz mal para a saúde, outro dia tomar café é bom demais para a saúde. Um dia você não pode comer leite, não pode tomar leite assim assado, outro dia você pode tomar. A ciência está aí exatamente para, muitas vezes, nos confundir. Mas, apesar de tudo isso, nós, como crentes no Senhor Jesus, precisamos, então, irmãos, examinar os nossos corações, e eu penso que este salmo é um grande instrumento para isso. Davi diz, Senhor, não é soberbo o meu coração. Curiosamente, se os irmãos perceberem, aqueles que são mais atentos, né, à leitura do texto, a visualizar o texto, os irmãos vão perceber que a palavra Senhor, que aparece no primeiro versículo, ela está com letra minúscula, comum, normal. E o Senhor, que aparece no versículo 3, ela está um pouquinho maior, uma espécie de um maiúsculo, né? Isso porque as palavras utilizadas aqui são diferentes. Não é a mesma palavra, embora ambas signifiquem Senhor, mas elas têm sentidos ou aplicações diferentes pelo salmista. O Senhor, do primeiro versículo, que está apenas com a inicial maiúscula e as demais letras em minúsculo, é o Senhor criador de todas as coisas. É o Deus criador de todas as coisas. Aquele Deus lá de Gênesis, o Deus que criou todas as coisas a partir do nada. E por que isso faz diferença? Faz diferença porque agora Davi está diante daquele que é o criador de todas as coisas. E por isso mesmo ele fez questão de mencionar o nome de Deus, que aponta para a autoridade ou a grandeza de Deus. Deus é infinitamente grande. Por isso, se ele é infinitamente grande, quando qualquer criatura se coloca diante dele, qualquer que seja esta criatura, precisa se humilhar na presença deste Deus. Qualquer que seja a criatura, precisa se prostrar diante deste Deus.
Inclusive o próprio diabo, o próprio Satanás que caiu do céu, o próprio Satanás que foi expulso da presença de Deus por rebelar-se contra Deus, aliás, pelo orgulho, pela soberba, ele também é criatura e, por isso mesmo, ele deve se prostrar diante do Senhor. No entanto, obviamente, Satanás não faz isto porque ele permanece com a ilusão de sua grandeza. A ilusão de grandeza de Satanás é o grande problema que o contamina e que contamina todos aqueles que são seus seguidores, seus discípulos. Davi usa, então, o Senhor como governador do mundo para demonstrar que ele não está falando aqui para qualquer pessoa. Davi não está se dirigindo aqui a uma autoridade humana. Davi era rei sobre Israel, a nação mais poderosa, mais importante da época, do ponto de vista do amparo de Yahvé, do amparo de Deus para com o povo. No entanto, Davi não usa o Senhor relacional, ele usa o Senhor Todo-Poderoso, o Deus Criador de todas as coisas. Portanto, meus irmãos, nós percebemos logo no início do Salmo que Davi aprendeu com muita clareza, por meio das experiências de sua vida, a negar a arrogância interior do seu coração. Por ser ele um rei, ele poderia talvez se considerar maior do que todas as pessoas. No entanto, ele negou esta arrogância interior e ele negou a sua altivez. Tanto que ele usa estas palavras, soberbo e altivo. São duas palavras que, embora signifiquem mais ou menos a mesma coisa, mas elas são diferentes de sentido. A palavra soberbo é uma palavra que tem a ver com inflar, com inchar o coração. É como uma doença de Chagas espiritual. É uma pessoa que se considera mais importante, mais espiritual, mais crente, mais isto, mais aquilo e aquilo outro. O soberbo. O altivo é aquele que tem a tendência de olhar para o alto, ou ver de alto, ou ver por alto. É a capacidade de algumas pessoas de não conseguirem olhar para aqueles que estão ao redor, mas ele caminha olhando para frente, para cima, sempre, com altivez, sem absolutamente depender de qualquer outra pessoa, sem considerar as opiniões alheias, sem considerar o seu próprio pecado, mas ela sobrevive a partir da sua própria experiência suficiente. C.S. Lewis escreveu certa vez que o orgulho é o grande pecado, é a completa anti-Deus em sua essência. Portanto, o orgulhoso é aquele que coloca o eu no centro de todas as coisas. O próprio pastor Calvino também disse que nada é mais perigoso do que o orgulho espiritual, porque ele rouba de Deus a glória devida. Calvino é um grande escritor e defensor da humildade, porque em vários dos seus escritos ele denuncia o orgulho como essa usurpação da soberania divina. O orgulho humano é sempre uma tentativa de o homem tomar o lugar de Deus. Jonathan Edwards disse que o orgulho é a pior parte do coração humano, a mais difícil de ser arrancada e a mais oculta. A mais difícil e a mais oculta. Agostinho, de Hipona, escreveu que o orgulho transformou anjos em demônios. A humildade faz homens serem como anjos. Interessante. Agostinho, então, rejeitava também essa autossuficiência, e esses irmãos, então, mostravam que o orgulho é o grande problema da vida humana. Martinho Lutero disse: Deus criou o mundo do nada, e enquanto um homem não for nada, Deus não poderá fazer nada com ele. Um trocadilho interessante, né? Deus criou o mundo do nada, e enquanto o homem não for nada, Deus não poderá fazer nada com ele. Claro que Lutero aqui está usando uma figura de linguagem, não é? Não que ele esteja dizendo que Deus não possa agir, mas o que ele está dizendo é que para que Deus transforme o coração de pessoas, é preciso que elas se tornem, primeiramente, dependentes deste Deus. Como nós lemos lá em Jesus,
em Mateus capítulo 5, quando ele, pronunciando as multidões, disse: bem-aventurados os humildes de espírito. A humildade de espírito é exatamente este reconhecimento de que nós não somos nada. O pastor John Stott também escreveu que na cruz nós aprendemos o que é a humildade verdadeira. O Filho de Deus se humilhando até a morte. Andrew Murray, um comentarista bíblico, diz que a humildade é simplesmente o senso de completa nulidade, ou seja, você não é nada. Esse senso que vem quando vemos como Deus é tudo em todos. E, finalmente, nas minhas citações aqui, nesse trecho, o puritano Thomas Watson disse que a humildade é o vestido de gala de um crente. Sem ela, ele está nu. Thomas Watson. Portanto, nós percebemos que estes irmãos que eu citei aqui, eles concordam com o rei Davi. De fato, o orgulho é a maior praga contra a qual nós devemos lutar. O nosso orgulho pessoal, o nosso orgulho próprio, nossa autossuficiência, nossa autoajuda e a tentativa de fazer aquilo que é um trabalho de Deus. Nós não podemos mudar a nós mesmos, meus amados irmãos, não podemos mudar as pessoas, nós não podemos agir nos corações das pessoas. Este é um trabalho que cabe ao Espírito Santo, não a nós, mas ao Espírito de Cristo. Portanto, você não vai conseguir mudar a sua vida por meio de técnicas que são humanas, humanistas. Não adianta, meus amados irmãos, fazer terapia. A terapia ela não muda o coração. A terapia pode ajudar você apenas a, talvez, moldar o seu comportamento aqui ou ali, mas só a palavra de Deus muda o coração. Só a palavra de Deus transforma o coração. Não adianta você pensar que os recursos humanos, que as teses humanas, que as ideias de grandes homens, por mais inteligentes que eles sejam ideias que superam o valor da Escritura Sagrada. Irmãos, foi Deus quem disse que a palavra restaura a alma. Foi Deus quem disse que a lei do Senhor é perfeita. Foi Deus quem disse que esta palavra ela dá sabedoria aos simples. Foi Deus quem disse que os testemunhos do Senhor são genuinamente justos. É Deus quem diz que a palavra dele transforma corações. E, de fato, nós vemos exemplos dentro da própria palavra de irmãos nossos do passado que foram transformados porque o Espírito de Cristo falou aos seus corações. Olhe para a conversão de Paulo. Paulo não precisou procurar terapeuta. Paulo não foi atrás de psicólogos. Paulo foi atingido pela graça do Espírito Santo de Cristo. Não é preciso, porque Cristo é suficiente para nós. Quando nós colocarmos Cristo como centro de nossa vida, nós demonstraremos a nulidade de todas as teses humanas, de todas as propostas humanas para transformar os corações. Saiba que só Cristo pode transformar o seu coração, só Cristo pode tirar de você o orgulho que pertence a você. Só Cristo pode, de fato, nos trazer uma paz de espírito que seja verdadeiramente, que seja genuinamente bíblica, consistente com a palavra do Senhor. Davi está dizendo: não é soberbo o meu coração, Senhor. Eu não ando por aí procurando grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, eu fiz calar a minha alma, sossegar a minha alma. Porque eu fiz sossegar a minha alma como uma criança que vai correndo para os braços da sua mãe quando ela busca pela tranquilidade. Interessante que Davi mostra aqui uma fé dependente, uma fé que nós poderíamos dizer infantil, não no sentido pejorativo que quase nós usamos, mas no sentido de uma fé que pertence àquelas crianças para quem Jesus disse: deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Estas crianças são quem? Essas pessoas humildes de espírito, são os mansos, são aqueles que se deixam ensinar, são aquelas pessoas, irmãos, que elas encontram satisfação, segurança, paz nos braços daquele que é o seu Senhor. O que Davi está dizendo aqui é que essa paz, ela é um exercício espiritual. Ela não é, como eu estou insistindo com os irmãos,
fruto de uma técnica humana. Pelo contrário, ele foi para os braços do seu pai. A esperança de Davi aqui, ou o consolo de Davi, está na pessoa de Deus, o Deus relacional. Meus irmãos, nós vivemos num mundo tão atribulado, e o nosso tempo ele é tão atingido por outras coisas, que nós temos perdido mesmo a quietude da alma. Nós temos perdido a capacidade de ter um tempo para ouvirmos a voz de Deus. E é por isso que as pessoas estão tão doentes. É por isso que as pessoas estão tão perdidas, porque elas não têm mais tempo para conversar com Deus, tempo para ouvir a voz de Deus, tempo para orar ao Senhor, para chorar na presença de Deus. As pessoas não estão mais preocupadas com isto. Elas estão correndo para cá e para lá em busca dos seus próprios objetivos, em busca da sua própria satisfação, em busca dos seus próprios prazeres. Nós lemos aqui na liturgia do culto, Tiago dizendo que as pessoas elas querem pedir para os seus próprios prazeres. E por isso mesmo os problemas acontecem. De onde surgem as guerras? De onde surgem as contendas? No individualismo, no desejo de cada um buscar o seu próprio prazer, no desejo de cada um buscar a sua própria satisfação, no desejo de cada um buscar a sua própria felicidade. Ou seja, o autocentramento, a autossuficiência, a autonomia, são os problemas que demonstram a ausência de um coração que depende da graça do Senhor, deste coração que repousa como uma criança desmamada, se aquieta nos braços de sua mãe. Davi mostra, então, que esta paz que preenche a nossa alma, ela é fruto de uma disciplina espiritual, ela é fruto de oração, ela é fruto da mortificação do orgulho, ela é fruto de uma confiança perseverante na providência de Deus. E, meus irmãos, eu posso dizer isto por experiência própria, porque eu sou uma pessoa ansiosa, talvez isso não pareça a vocês, mas eu sou uma pessoa que luta contra a ansiedade. Já passei por algumas experiências difíceis, traumáticas, especialmente uma delas, no ano de 2014, que me fez, de fato, muito ansioso. A minha família é testemunha disso, do quanto eles sofreram neste período. Mas Deus tem me ensinado, irmãos, Deus tem me ensinado que em todos esses momentos Ele está comigo sempre. E eu quero dizer para vocês, eu nunca me assentei no divã de um psicólogo. Nunca precisei disso. Porque eu sei em quem tenho crido. E estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. E é nessa confiança que eu continuo, porque eu creio no que a palavra diz. Eu creio que a palavra diz que a nossa alma, ela só vai encontrar repouso quando nós nos repousarmos nos braços do Senhor. Foi Agostinho que disse isso nas suas confissões. A minha alma permanecerá inquieta enquanto não repousar em teus braços. Enquanto nós não deixarmos de ser autossuficientes, enquanto nós querermos ser donos do mundo, enquanto nós querermos que as coisas aconteçam do nosso jeito, enquanto nós quisermos controlar as pessoas, controlar a nós mesmos, controlar as situações, nós seremos pessoas ansiosas, inquietas, doentes. O remédio para isso é não buscar coisas grandes demais, nem maravilhosas demais. O remédio para isso é fazer calar e sossegar a nossa alma nos braços do Senhor. O salmista Davi encerra falando para mim e para vocês: espera, Israel, no Senhor. Espera no Senhor. Eu sei que é difícil esperar, meus irmãos, principalmente nos nossos dias.
em que tudo é muito rápido. Há pessoas que não esperam nem o WhatsApp, né? Elas querem uma resposta imediata. É difícil esperar, mas lembre-se, Abraão e Sara esperaram muitos anos para a concretização da promessa. Esperaram muitos anos. O povo de Deus espera por muitos anos a libertação final do inimigo. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, repreendeu aqueles irmãos porque eles estavam querendo que Jesus voltasse logo e eles estavam atribulados. Paulo disse, calma, gente, não é assim, as coisas não acontecem assim, Deus tem o seu tempo. Continuem trabalhando, continuem pregando o Evangelho, Deus virá a seu tempo. Esperem no Senhor. A esperança, meus irmãos, ela é uma experiência muito pessoal, mas, ao mesmo tempo, ela reflete muito do que é a igreja, do que é o corpo. Porque quando o corpo de Deus, quando a igreja do Senhor, ela aprende a esperar no Senhor, obviamente nós também aprendemos a esperar no Senhor. E essa esperança, repito mais uma vez, não está em resultados visíveis. Não se trata de uma técnica, não se trata de um respirar fundo, mas é uma esperança no caráter do Deus da aliança. E agora vocês entendem o porquê Davi utiliza Senhor, escrito com letras maiúsculas no último versículo. O Senhor do primeiro é o Senhor criador de tudo, diante de quem nós devemos nos prostrar, porque nada podemos diante dele. O Deus, o Senhor do versículo 3, é o Senhor da aliança, é o Senhor do pacto, da promessa, é o Senhor que diz, eu estarei com vocês todos os dias da minha vida. É o Emanuel, é o Deus conosco. Então, a esperança nossa é nesse Senhor, ainda que os montes se transtornem, ainda que as águas espumejem, ainda que nós vivamos tempos de tribulações, de perigos, de rejeições, de doenças, de mortes, de crises financeiras, ainda que nós vivamos todas estas situações, a palavra diz para você, espera no Senhor. Espera no Senhor. Mas a gente não consegue esperar. E a gente quer buscar outros recursos. A gente quer buscar outras respostas de pessoas que não entendem nada do Evangelho. E você se esquece de que uma das palavras da Bíblia é não andem no conselho dos ímpios. Depois, se quiserem conversar comigo mais, a gente está à disposição para isso. A esperança do crente é desde agora e para sempre. Para sempre. Deus não está só agora, sabe? Ele está para sempre. É uma visão perseverante. É uma visão contínua. Como igreja do Senhor, queridos irmãos, nós precisamos ensinar e cultivar uma fé que espera e descansa, em vez de exigir e controlar as coisas. A esperança que a igreja reformada defende, ela é ancorada no Deus imutável, o Deus que não muda. Deus não se altera por causa de circunstâncias da vida. O nosso Deus permanece o mesmo. O escritor aos Hebreus, lá no capítulo 13, diz que Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e o será para sempre. Lá no capítulo 6, versículo 19 de Hebreus, nós também lemos o seguinte. Eu vou ler o 17 até o 20. Hebreus 6, se os irmãos quiserem abrir para acompanhar, Hebreus 6, de 17 a 20, diz assim: Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa, a nós, né, que somos herdeiros da promessa, a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, ou seja, o próprio Deus, ele jurou por si mesmo, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, observe agora, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio.
a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Eu tenho uma pergunta simples para fazer. Você crê nisso mesmo? Que em Deus, nas promessas dele, nós temos forte alento? Você crê mesmo que este Deus, ele é forte refúgio? Que ele é âncora da sua alma? O que é âncora? A âncora é usada para sustentar, para que você não saia do lugar. Quem é a sua âncora? Quem é a sua âncora? Cristo, está dizendo o escritor aos Hebreus, deve ser a âncora do crente, a âncora da alma. A alma é o lugar em que os nossos problemas existenciais se manifestam. É ali que está a nossa psique, na alma. E quem é esta âncora de nossa alma? O texto de Hebreus diz que nós devemos fazer com que Cristo seja a âncora de nossa alma. Então, esta é uma pergunta que eu preciso fazer. Qual tem sido a sua segurança todos os dias? Quem é suficiente para dar a você paz? Você precisa de quê para ter paz? Você precisa de quê para continuar firme e seguro? Porque o escritor aos Hebreus diz que Jesus fez este trabalho por você. Ele entrou no santuário, ele entrou como sumo sacerdote, na presença de Deus, para que eu e vocês tenhamos forte alento. Quero encerrar, então, dizendo que um coração convertido é um coração quieto. Coração convertido é um coração quieto. Por isso, o turbilhão pelo qual passa o nosso coração revela sempre incredulidade de nossa parte. O Salmo 131 nos mostra que a maturidade espiritual vem do momento em que eu me reconheço como totalmente dependente do Senhor. Eu não posso mudar 1 centímetro da minha vida. Nenhum de nós pode. Se você acha que a sua decisão ela vai mudar o rumo da sua vida, saiba que Deus está no controle disso. Não adianta. Por muito tempo, e ainda hoje, às vezes, eu acho que posso controlar as coisas. Eu tenho alguns medos. Às vezes, eu tenho medo de morrer e deixar a minha família, talvez não estando presente. Eu tenho medo de que as coisas deem errado no ministério, na minha prática docente. Mas eu sei que Deus coloca em meu coração esses medos exatamente para que eu possa perceber que eu não consigo fazer nada por mim mesmo. Porque se temos de perder família, bens, prazer, se tudo se acabar, o que nós poderemos fazer, não é? Qual é o recurso que nós teremos para mudar um diagnóstico? Qual o recurso que nós temos para mudar uma enfermidade, um acidente? Não há o que fazer. Por isso, irmãos, nós precisamos aprender, nós, eu inclusive, talvez o principal, precisamos aprender a abrir mão da nossa soberba, da nossa ansiedade, da nossa busca por controle, e precisamos viver como uma alma pacificada.
uma alma que descansa no Deus que é soberano e bondoso. Então, eu queria propor aos irmãos que nós orássemos nesse sentido, para que Deus nos dê um coração humilde, contente, para que nós aprendêssemos a praticar o descanso ativo em Deus, que é confiar em Deus, mesmo às vezes sem compreender os detalhes. Nós não sabemos os detalhes e ninguém sabe os detalhes. Então precisamos confiar no Senhor. E precisamos também ensinar os outros a confiar no Senhor. A verdadeira espiritualidade, irmãos, bíblica, ela é humilde, serena, confiante na soberania de Deus. Se nós, quem sabe, fôssemos Deus por um tempo, como naquele filme O Todo-Poderoso, talvez nós colocássemos exatamente tudo a perder, porque nós não fomos chamados para ser deuses. E todas as vezes que nós queremos controlar as coisas, querendo ser deuses, nós estamos agindo contra o próprio Deus, que continua soberano, sentado no trono, cumprindo os seus decretos em todas as nossas vidas. Não há o que você possa fazer, porque o plano de Deus é imutável. Então, o que fazer? Correr para os braços do Pai. Como uma criança que vai para junto dos braços da sua mãe. Diz Calvino que a verdadeira humildade consiste em não se vangloriar de coisa alguma, nem desejar glória para si, mas atribuir a Deus o que lhe pertence, comentando Lucas 18:14. E nas Institutas ele diz: nada é mais adequado para nos humilhar do que o conhecimento de que somos completamente dependentes da graça de Deus. Quanto mais dependentes da graça de Deus nós formos, mais o Senhor demonstrará o seu cuidado para conosco. Deus quer que nós sejamos filhos dependentes dEle. Deus quer que nós choremos na presença dEle. Deus quer que nós nos prostremos diante dEle. Este é o desejo dEle. Mas para isso é preciso humildade, reverência, santo temor, o reconhecimento de que sem Ele nada podemos fazer. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Nós vamos cantar o cântico calmo, sereno e tranquilo. Vamos ficar de pé? Lembrando que, se porventura algum irmão ficou de trazer o seu dízimo e sua oferta, pode fazê-lo agora, enquanto nós cantamos este cântico. Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. Isso devo ao amigo, que só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Este foi sua história, levada à cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim, não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele eu ganhei a vida eterna com Deus,
Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por Ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus, com Deus. Senhor Deus, muito obrigado, porque mais uma vez o Senhor nos trouxe aqui neste lugar para adorarmos o Teu santo nome. Pai Santo, Tu és o nosso Senhor. Tua palavra diz que de eternidade a eternidade Tu és Deus. E a Tua palavra diz também que nós devemos nos aquietar os corações, sabendo que o Senhor é o nosso Deus. Foi o que o salmista escreveu, ó Pai, ao declarar que Tu és o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Ainda que os montes mudem de lugar, as águas tumultuem e espumejem, o Senhor permanece governando, sentado no trono, de onde Tu cumpres, ó Pai, os Teus decretos. Por isso, a Tua palavra nos diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou também exaltado na terra. Por isso, Pai, que os nossos corações aprendam a se aquietar no Senhor. Ó Deus, dá-nos mais espírito de Maria do que de Marta. Que o Senhor nos ensine, ó Pai, a dependermos unicamente da presença do Senhor e que a gente considere como sendo o tesouro mais importante de nossa vida assentar-se aos Teus pés. Que o Senhor tenha misericórdia de mim, Senhor, tenha misericórdia de nós, que o Senhor possa fazer-nos crentes genuínos em Ti, confiando em cada uma das Tuas promessas, porque nós não sabemos o tempo que enfrentaremos. O mundo anda em guerras, em disputas religiosas. Os poderosos deste mundo, ó Deus, têm tomado decisões que, de fato, apontam para esta soberba do coração. As religiões, ó Deus, têm cada vez mais se digladiado entre si. Que o Senhor nos dê graça, Pai, mas quem sabe talvez nós tenhamos de passar por um tempo de provação, de perseguição. E, ó Deus, se porventura isso acontecer conosco, que o Senhor não permita que nós nos desviemos do Senhor, porque às vezes com coisas muito menores nós abandonamos a Tua palavra, buscamos recursos em outros lugares, queremos, ó Deus, resolver com os nossos próprios conhecimentos, resolver com a nossa inteligência, com as intervenções humanas, quando na verdade o Senhor diz que nós devemos repousar em Ti. Ó Deus, ensina-nos a esperar no Senhor. Ensina-nos a tornar verdadeiro em nossos corações esta promessa do Senhor, de que nós podemos esperar no Senhor, porque o Senhor estará desde agora e para sempre conosco. Ajuda-nos, ó Pai, na nossa falta de fé, ajuda-nos na nossa incredulidade, e que nós aprendamos a viver uma vida dignamente, confiando na Tua providência. Tenha misericórdia de nós, é o que nós Te pedimos, e também Te pedimos que o Senhor nos dê uma boa noite de descanso, um restante de noite em paz, e que esta semana seja uma semana também, ó Pai, abençoada para todos nós. Guarda-nos do mal, livra-nos, ó Deus, de tentações, livra-nos, ó Deus, de demais problemas. Se porventura precisarmos passar por algum desses problemas, percalços, angústias, que o Senhor, pela Tua palavra, nos oriente, para que possamos, ó Deus, com sabedoria, buscarmos no Senhor os recursos necessários, o caminho necessário para superarmos os desafios. Fica conosco, Pai, abençoe a Tua igreja. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus Cristo, nosso grande amigo, Senhor e Salvador. Amém. Meus amados irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o Pai, e as ternas consolações do Espírito Santo sejam sobre todos nós, irmãos, sobre todo o povo de Deus, espalhado por todo o mundo, agora e para todo sempre.
Amém. Amém, meus irmãos, podem se assentar. Muito obrigado pela presença de todos os irmãos, né? Nossa igreja, graças a Deus, continua com a frequência muito boa, né? Isso é bênção do Senhor, é de fato a graça do Senhor. E eu quero então agradecer os irmãos por todo o empenho de permanecerem firmes, não é? Apoiando os nossos trabalhos. E Deus continue abençoando a cada um. Quero também, irmãos, lembrar da programação da SAF que nós teremos no sábado, que será o chá de fraldas da Isabel, né? E eu coloquei hoje uma fotinha no grupo. Na verdade, eu fiz um recorte, né, de um convitezinho que a irmã Nilza mandou. Mas aí a Fernandinha falou comigo assim, ô meu bem, não tinha uma fotinha mais bonitinha assim para porque ficou meio desfocado, né? E aí foi bem no momento em que a Lê mandou para mim lá o convite com um textinho. Então daqui a pouquinho eu vou postar lá novamente, né, para que os irmãos possam participar, prestigiar esse momento tão feliz, né, na vida do Pedro, da Letícia, do irmão Emerson, da Lu, né, da família aqui, e nossa também, obviamente. Que Deus possa abençoar. Então, a gente vai colocar o convitezinho lá, será sábado às 19 horas, tá certo? Então, este é o principal evento, né, da nossa igreja nesta semana, de toda a igreja. Claro que os trabalhos semanais, né, os irmãos já estão acostumados, terça-feira é reunião de oração por conta da UPH, quinta-feira, com a graça de Deus, o estudo bíblico, né? E no sábado, então, nós teremos esse trabalho aí do chá de fraldas, tá bom? Sim, nós teremos também na segunda-feira que vem, não amanhã, né, a próxima, que é do dia 30, nós vamos fazer aqui uma nova versão do trabalho que nós fizemos já em maio, que é uma conversa com casais. Os irmãos que estiveram aqui, acredito que a maioria, pelo menos, né, aqueles que se manifestaram comigo, eles gostaram muito, porque nós fizemos num formato que não é um formato de palestra, assim, de você ficar sentado, ouvindo, não é? Era uma conversa mesmo. Então, dúvidas eram colocadas, não é? Opiniões ali, e a gente ia conversando sobre os temas, sobre os assuntos, à luz da Bíblia, não é? Então, foi um momento muito bom. Os irmãos que participaram nos deram um retorno muito positivo. Nós estamos fazendo isso, irmãos, porque nós queremos criar um costume, não é, de nossa igreja, de assistir às diversas classes, né? Eu até disse recentemente para um irmão que o objetivo desses trabalhos individuais, eles não devem substituir o trabalho principal da igreja, que é o domingo. No domingo, que é o dia em que o ensino da palavra de Deus é o centro, né? Tanto pela manhã quanto à noite, no culto, na palavra pregada, a palavra ensinada e pregada, ela deve ser suficiente para nós. Então, um casal crente, submisso a Deus, que obedece à palavra do Senhor, ele está devidamente instruído, municiado, não é? Ele está devidamente amparado pela Escritura. Agora, nós podemos, como é o caso, criar algumas situações específicas para tratar de questões mais específicas, não é? Porque, às vezes, no culto, por exemplo, nós não temos espaço para tocar em questões mais pontuais, mais específicas. Assim como nós fazemos, por exemplo, o projeto Semente, da UPA, fazemos o Raízes, da UMP, não é? Assim como a SAF tem as departamentais, a UPH também os seus encontros. Então, as sociedades ou os ministérios da igreja, digamos assim, eles não devem existir para competir com a igreja. Os ministérios, eles são parceiros da igreja.
Não é? Então é por isso que nós queremos criar ministérios parceiros da igreja, porque eles vão somar a igreja e não competir com a igreja. Então eu gostaria de convidar você que é casado, você que é noivo, você que está namorando, você pode participar conosco. Pode vir, não será uma coisa chata, você não terá que fazer bilhetinho para o seu cônjuge. Não tem isso, tá? É palavra de Deus, né? Conversa em torno da Bíblia, tá certo? Estou pensando da gente fazer um lanche. Mas eu tenho que conversar primeiro com a minha patroa, né? Eu estou pensando em fazer um lanche. Então, se você puder participar, vai ser muito bom, não é? Dia 30, tá? Segunda-feira, a gente ainda vai avisar semana que vem, né? Mas já vai colocando aí na sua agenda. Mais algum recado, irmãos? Da parte do conselho, Tiago, comissão de construção, né? Continuar orando, né, irmãos, pela comissão de construção, pela reforma, né? São decisões importantes que os irmãos têm tomado e eu sei que alguns irmãos estão ansiosos, né, por questão de quando que vai voltar e tal, mas fique tranquilo, fique em paz, né? Deus tem o seu tempo adequado e quando a gente voltar, certamente será o tempo certo e nós vamos nos alegrar muito, né, com tudo aquilo que Deus já tem feito aqui no nosso meio. Lembrei-me também, irmãos, de nós orarmos pela família do irmão Márcio, né? O diácono Márcio, ele perdeu um tio hoje, né? Inclusive viajou, me parece, para a cidade, né? Então vamos orar por ele, pela família, para Deus consolar, né, o coração do nosso irmão. Se você puder mandar uma mensagem para ele, puder assisti-lo nesse momento, né? Orar por ele, é muito importante, tá bom? Que Deus então nos abençoe. O irmão Renato já está ali pronto para cumprimentar todo mundo ali na porta. O seu Vianel também está ali. Deus abençoe a todos nós, irmãos. Uma excelente noite.